Olá, olá, olá! Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de biologia e desta vez vamos ver a histologia animal, introdução à histologia animal. Mas antes, se inscreva no canal, deixe o seu like e siga-me. Assim, claro, irás ter a oportunidade de receber mais e mais vídeos das aulas ou simplesmente videoaulas de biologia. Espero por vocês daqui a pouco. Vamos a isso. Estamos de volta para mais uma aula de biologia e desta vez vamos falar da histologia animal. Eu sou a professora Nelsa Moeio, não é? E vamos falar neste conteúdo do conceito das características gerais dos tecidos epiteliais, mas vamos falar dos tipos de tecidos, ou das suas estruturas, tecidos epiteliais de revestimento, tecidos epiteliais glandulares. Mas antes, o que seria a palavra, o conceito da palavra histologia? Inicialmente, dizer que a histologia é o ramo da ciência que estuda os tecidos animais e como estes tecidos se organizam, mas também como esses tecidos se relacionam para compor estes diferentes tecidos. Neste caso, mas antes, o que seria então histologia animal? Na verdade, a histologia animal é um ramo da ciência que estuda os tecidos animais e como estes tecidos se organizam e se relacionam para compor estes diferentes tecidos. Ora, vejamos, temos os tipos de tecidos animais. Nos tecidos animais nós podemos encontrar os seguintes tipos de animais: o tecido epitelial, não é? O tecido conjuntivo, muscular e nervoso. Quanto à origem do tecido epitelial ou dos epitélios, podemos encontrar a sua origem na ectoderme, mesoderme, endoderme e para o tecido conjuntivo, nós podemos encontrar a sua origem na mesoderme. O tecido muscular origina-se também na mesoderme, enquanto que o tecido nervoso tem sua origem na ectoderme. No que se refere aos tipos de tecidos epiteliais, nós vamos encontrar dois tipos de tecidos epiteliais. Estamos a falar do tecido de revestimento e o tecido glandular. Esses tecidos têm as seguintes funções, mas estão mais ligadas até às próprias características dos epitélios. Por exemplo, esses têm as funções de revestimento e secreção. Estamos a falar de revestimento de superfícies externas e internas dos organismos, mas também de secreção de algumas substâncias, como as lágrimas, o sebo e a saliva e outras substâncias que o corpo consegue secretar. As células dos epitélios são provenientes, não é, das células que constituem os três folhetos germinativos. Isso já falamos logo no início do vídeo. Estamos a falar da ectoderme, endoderme e mesoderme. No que diz respeito à classificação dos epitélios de revestimento, podemos encontrar a classificação quanto ao número de camadas de células e quanto ao formato dessas células. Quanto ao número de camadas de células, nós podemos encontrar os epitélios simples, epitélios estratificados e epitélios pseudoestratificados. Os epitélios simples são formados por uma camada celular, na qual todas as células estão em contato com a lâmina basal. Um exemplo muito prático, estamos a falar dos vasos sanguíneos
e os alvéolos pulmonares. Os epitélios estratificados, estamos a falar, ou simplesmente são formados por mais de 2 células, não é? Ou por mais de 2 camadas de células, de forma que as células da base, ou a camada basal, têm contato com a lâmina basal. Exemplo, a pele e o esôfago. Para os epitélios pseudo-estratificados, estes, embora possuam uma camada de células, elas possuem seus núcleos dispostos sob forma de um epitélio estratificado. Um exemplo, estamos a falar da traqueia. Para a classificação dos epitélios, quanto ao formato das células, nós vamos encontrar os epitélios pavimentoso, os epitélios estamos a falar dos epitélios pavimentoso, os epitélios cúbico e os epitélios cilíndricos ou prismáticos. Para o caso da classificação dos epitélios, de acordo com o formato de células, nós podemos encontrar os seguintes tipos de epitélios: pavimentosos, cúbicos, cilíndricos ou prismáticos. Os epitélios pavimentosos podem também ser chamados de escamosos. Esses apresentam células mais largas do que altas, achatadas ou simplesmente chatas, como escamas, e com um núcleo redondo ou alongado e central. Estes epitélios nos lembram a disposição dos azulejos, enquanto que os epitélios cúbicos contêm células com altura e largura equivalentes, com formato de um cubo e núcleo redondo central. Exemplo, podemos encontrar os ovários e folículos ovarianos. Para o caso dos epitélios cilíndricos, prismáticos ou colunares, estes epitélios podem ser simples ou estratificados. Possuem células cuja altura é maior do que a sua largura, ou em forma de coluna. Podem ser encontrados revestindo a traqueia e a cavidade nasal. Quanto aos tipos de epitélios glandulares, nós podemos encontrar glândulas exóticas, glândulas endócrinas e glândulas anfítricas. Para os tipos de glândulas exócrinas, essas lançam suas secreções para fora do corpo ou para dentro de alguma cavidade. Exemplo, estamos a falar das glândulas salivares, glândulas sudoríparas, mamárias e fígado. Para glândulas exócrinas, podemos observar esta figura, não é? E podemos observar, ou podemos dizer que estes lançam suas secreções ou simplesmente hormônios diretamente na corrente sanguínea. Estamos a falar, por exemplo, da glândula pituitária, pineal, tiroides, timo, suprarrenal, pâncreas, ovários e testículos. Aí estamos a diferenciar entre homem e mulher, onde é que esses tipos de glândulas estão localizados. Para o caso das glândulas anfítricas, essas são glândulas mistas, tem ambas funções, pode lançar tanto para dentro ou para fora do organismo. Estamos a falar, por exemplo, do pâncreas, que pode secretar a insulina e glucagon. Em resumo, nós podemos dizer que a histologia é um ramo da ciência que estuda os tecidos de animais. Existem 4 tipos de tecidos animais: epiteliais, conjuntivo, musculares e nervoso. O tecido epitelial tem função de revestir, proteger, secretar substâncias. Apresenta células justapostas, é avascular,
e com pouca substância intercelular. Pode ser dividido em dois tecidos, revestimento e glandular. Para os tecidos de revestimento, pode-se encontrar simples, estratificado, pseudoestratificado, segundo o número de camadas de células, e pavimentosos, cúbicos, cilíndricos ou prismáticos, segundo o formato de células. E os epitélios glandulares podem ser de 3 tipos de glândulas: endócrinas, exócrinas e mistas. Espero vocês na próxima aula. Espero que tenham gostado. Voltem, se inscrevam, deixem um like e comentem.